Olá, boa noite. Quero compartilhar com vocês o que eu estou aprendendo lá no livro de Atos, capítulo 26, do verso 1 ao 25. O apóstolo Paulo foi levado para julgamento. A pedido dele, ele pediu para que fosse julgado pelo imperador. Diante do rei Agripa, ele falou sobre o motivo pelo qual ele estava sendo acusado. Questionou o rei de Agripa se acaso ele não acreditava nas profecias dos profetas e nos evangelhos que foram escritos no Velho Testamento. Na ocasião, ele falou que lá estava escrito que era necessário que o Messias morresse e sofresse para que todos tivessem direito à salvação, inclusive aos não-judeus. Ele falou também de como era a sua vida enquanto perseguia os cristãos e os matava, e que ele sentia prazer nisso. Mas através de um encontro com Jesus, a caminho de Damasco, ele se converteu e entendeu que ele tinha um chamado para pregar o evangelho para os judeus e para os não-judeus. E ele seguiu o resto de sua vida fazendo isso que Jesus o determinou. Jesus mudou o nome dele. Ele, então, de Saulo, ele passou a ser chamado de Paulo. Em vez de perseguidor dos cristãos, ele passou a ser o pregador, um cristão pregador. E ele passou a pregar o evangelho a todas as pessoas. E o que eu aprendo nessa passagem? Eu aprendo nessa passagem que Paulo, quando chegou diante do imperador, o rei de Agripa, ele não desejava apenas se defender das acusações, mas ele tinha um propósito, pregar o evangelho para aquele rei. E o próprio rei Agripa percebeu e perguntou para ele se ele acaso estava querendo que ele se convertesse à fé que ele tinha em Jesus de Nazaré. Então, o que nós devemos seguir como exemplo de Paulo? Primeiro, saber que aflições nessa terra são passageiras, que tudo aqui vai passar, todas essas dores, essas aflições pelas quais você tem passado, um dia se cessarão. Um dia você se sentará junto com seus queridos, diante de Deus, diante de Jesus e os anciões, em sua morada, na casa do Pai. Lá não haverá choro, nem sofrimento e nem perseguições. Como já temos ouvido falar, os dias de hoje nos mostram que estamos vivendo o início do apocalipse, sem dúvida. Então devemos nos preparar para a morada eterna. Devemos nos preparar para a volta do Messias. Assim como muitos não creram que o Messias estava no meio do povo, muitos não irão crer que o Messias está se voltando para o juízo final. E nós devemos pregar o evangelho a todas as pessoas às quais nós temos oportunidades, aos poderosos, aos pequeninos, aos queridos e até aos nossos perseguidores, porque esse é o verdadeiro ide que Jesus nos deixou, pregar a esperança da salvação para todas as pessoas que não conhecem Jesus. Vamos pregar o evangelho de Cristo? Amém?